Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria. Que todos tenham um dia bastante feliz, com chuva de bênçãos. Vamos à lição. E hoje, segunda-feira, 30 de junho de 2025, a lição 1 desse novo trimestre, que é julho, agosto, setembro, essa lição 1 de hoje, ela tem como título o contexto histórico. Quando a família de Jacó, ela chegou ao Egito, depois de eles passarem uma crise bastante grande, realmente, com a falta de alimentos ali em Canaã, que é mencionado lá em Gênesis 46, e que eles se dirigem realmente até o Egito, o faraó recebeu a todos eles bastante amigavelmente, né? Por causa justamente do filho de Jacó chamado José, que ele se tornou um grande homem, um governante de bastante nome no Egito, um homem realmente lúcido, de caráter, né? Transparente, e por tudo que ele havia realmente feito para os egípcios, né? E com isto o faraó tratou a família de Jacó bastante bem. E o faraó, ele disse algo assim, bastante bonito assim para José, porque ele tinha uma confiança grande, enorme realmente em José. E ele diz lá: eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Ou seja, um hebreu recebendo a autoridade toda do Egito. Você já imaginou? Mas você olhando ali em Gênesis capítulo 37, versículos 26 e 28, Gênesis 39, versículos 2 e 21, que é as leituras de referência dessa lição de hoje, nós vemos que a causa surpreendente do sucesso, né, de José no Egito, né, foi realmente o caráter realmente de José. Porque enquanto Judá, que era um dos irmãos de José, e o restante dos seus irmãos, eles sofriam consequências, né, pela iniquidade, pela maldade que eles haviam cometido, principalmente contra José. Já José, ali no Egito, ele estava coberto de bênçãos pelas mãos do Senhor. E ele tem um sucesso incrível ali num novo país, realmente o Egito, pela realmente honestidade dele, pela ética que José, pela ética que José sempre teve, né? Um homem sóbrio, realmente reto, né? E a integridade dele é vista em todos os momentos. E ele tem esse sucesso incrível por causa disto, né? Pela sua integridade, pela resiliência em vencer as adversidades ao longo da vida. E ele usou a sua posição de servir aos outros, né? De amar o próximo, independente do cargo que ele exercia no Egito. Ele considerava as pessoas, todas elas, igualmente, né? E pelo resultado que ele tinha na fé no Senhor, que ele era um homem de oração, que ele orava 3 vezes por dia. E Deus sempre estava acolhendo a José, guiando os seus passos para que ele pudesse cumprir os seus propósitos. E José tinha assim grandes habilidades, né, administrativas, incrivelmente, né? E ele levou assim aquela nação do Egito a um destaque realmente mundial.
E esse primeiro capítulo, né, de Êxodo, ele abrange um longo período que pega ali desde que Jacó entrou ali no Egito com a sua família, até o decreto de morte que foi emitido pelo faraó para os próprios israelenses. Embora as datas exatas assim desses acontecimentos sejam assim debatidos por muitos teólogos, né, e estudiosos, o mais importante é que esse mesmo povo de Deus que que esteve assim lá escravizado no Egito, Deus jamais abandonou o seu povo. E detalhes históricos assim sobre esse período dos hebreus, quando eles estiveram no Egito, um pouco ainda é bastante desconhecido, que Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. No entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro de Êxodo, como ocorre em toda a Escritura. E mesmo que algumas situações assim pareça assim aflita, desesperadora, Deus sempre esteve presente e mostrando que nós podemos plenamente confiar nesse grandioso Deus. O que nós vemos na lição de hoje é que, sem demora, a família de Jacó ela partiu em direção ao Egito pela certeza de que algo melhor estaria para eles lá. Porque ali Canaã estava uma fome tremenda, uma seca enorme, que não se produzia nada, o gado morria, uma série de coisas ruins vinham acontecendo em Canaã. E perplexo assim pelos acontecimentos, Deus falou com Jacó através de visões à noite, assim que está lá em Gênesis 46:2, e o chama pelo seu nome. E nesse momento Deus conforta ele, mencionando e confirmando a promessa do que ele havia feito no passado para seus pais, de que realmente Israel seria uma grande nação. E deu a certeza de que ele deveria visitar o Egito e ir lá realmente abraçar seu filho José no Egito novamente. Então, Jacó e todos seus familiares prosseguiram nessa viagem para o Egito e toda a sua descendência foi junto, né? Ali está lá em Gênesis 46:6. Era um grupo assim de 70 pessoas. Vejam, este era o povo de Deus, grupo de 70 pessoas. Mas o Senhor suscitaria uma inumerável nação muito maior lá no Egito. O encontro de Jacó com o monarca do Egito, o grande faraó, foi amistosa, né? Foi boa. E assim como todos os hebreus se sentiram bem lá, mas este acolhimento ocorreu devido ao filho de Jacó, chamado José, ser uma pessoa de bastante nome lá no Egito, uma pessoa respeitada, e dele ter feito lá no Egito grandes trabalhos para os egípcios, né? E o faraó, realmente considerando José um grande homem, ele constituiu, através de uma autoridade sobre a terra do Egito, totalmente para José. E até ele tirou o seu anel de puro ouro e pedras preciosas, e também o seu sinete, assim, e colocou nas mãos realmente de José, pôs no dedo dele realmente esse anel de um compromisso, realmente, uma aliança que eles estavam fazendo ali.
O faraó autorizou aos seus servos que vestissem realmente José com a melhor roupa de puro linho, um traje assim de gala, né, adequado para um governante da época. Ele pôs no pescoço assim um colar de ouro. Isso é que realmente o faraó fez por confiança realmente em José. E até o faraó fez subir a sua segunda carruagem real e deu realmente para José, e onde ele passava as pessoas aclamavam assim, e todos se inclinavam, assim que diz lá em Gênesis 41, versículos 41 até 43. E vejam, a causa de intrigas, né, dos irmãos de José, como no caso o irmão chamado Judá, era tentar matá-lo quando José era jovem. E era justamente dele ter contado um sonho a seus irmãos que se curvaram diante dele e que agora, nesse momento, José estava vivendo, né, como um governante maior do Egito, maior nação da época. E tudo porque Jacó deu preferência para José quando jovem. Os seus irmãos tiveram uma inveja e uma ira contra ele. E agora no Egito, José acontece e realiza aquele sonho dele. E todos os seus irmãos se curvaram diante dele como ele havia predito, lá no Egito, né? E a causa do sucesso de José, filho de Jacó, no Egito foi a sua bondade, seu amor e principalmente fé, e uma fidelidade sem igual para com Deus, que ele, Deus, desenvolveu nele dons, habilidades, e José tinha uma ética assim tremenda, né, sobre as coisas, sobre pessoas. Ele tinha uma integridade, uma capacidade de liderança enorme que surpreendeu até o faraó. Deus estava com José e os guiou pelas veredas do bem para que fosse cumprido os seus propósitos nele. E olha, antes de ser reconhecido no Egito, José teve muitas provações difíceis. Foi vendido, né, pelos irmãos para uma tribo, para uns andarilhos, né, que andavam pelo deserto. Foi injustiçado, foi discriminado, invejado. Enquanto Judá, que é um dos irmãos dele, e os demais filhos de Jacó sofriam as consequências de seu plano maligno em matar José, José agora estava coberto pela proteção divina. Embora sua jornada fosse longa até chegar ao Egito, né, e obter esse sucesso, até conquistar, né, a confiança do Potifar, o Senhor Deus era com José, como diz lá em Gênesis 39:2. E a todo momento, mesmo quando encarcerado no Egito, Deus estava com ele. Como diz lá em Gênesis 39:21. A história do povo de Deus após a morte de José, onde eles cresceram assim, poderosamente naquele país, onde eles tiveram assim, muitas propriedades, né? O povo de Deus começou a ter grandes bens, né? Ser abençoado, né? Criar realmente uma nação grande, começaram a ter muitos filhos, né? Assim, dentro dessa nova dinastia dos Ixas, né, que assumiu o poder do Egito, só que tomou um rumo indesejado. O seu primeiro faraó do Egito, chamado Amoses I, que foi de 1580 a 1546 a.C., não reconheceu as realizações de José, que havia feito no passado, que está lá em Êxodo 1:8, e passou a perseguir e a escravizar todos os israelitas. A situação do povo de Deus tornou-se crítica e ficou rapidamente deteriorada, assim, passando por um estado de prosperidade que eles estavam,
de liberdade no Egito que eles tinham para uma escravidão cruel, dura, de opressão por esse faraó, que diz lá em Êxodo 1:11, e versículos 13 e 14. Mais tarde veio o faraó Tutemés, que está lá em 1525 a 1512 a.C., que emitiu um decreto, né, que é chamado de Hatshepsut, que foi lá em 1503 até 1482 a.C., né, que ele mandou matar todas as crianças, né, e que Deus conseguiu, através da sua própria mãe, protegê-la, né, a mãe de Moisés, e ela acabou colocando ele, de Moisés, às beiras do rio Nilo, num cesto de vime, né? E a filha do faraó foi se banhar naquelas águas, encontrou, amou aquele guri e pegou para ele a filha do faraó, né? A princesa adotou realmente a Moisés, que já teve uma nova história para o povo de Israel, porque Moisés foi o libertador. O êxodo e a saída do Egito de volta a Canaã, segundo os relatos corretos, confiáveis, ocorreu em março de 1450 a.C., conforme estudos de William Shea, com o nome de Êxodos, Date of the. Vários textos desse livro nos ajudam a entender e a estabelecer a data exata do Êxodo, né, que está também nas Escrituras, em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 16, está lá em Êxodo 12, versículos 40 e 41, e também está em Juízes capítulo 11, versículo 26. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você aceita Jesus verdadeiramente como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, passa a saber manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando ocorre isto, Deus dará um grande presente a todos nós, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, deu os sinais disto, que está lá em Mateus 24, Lucas 21, desses sinais da proximidade da sua segunda vinda, do seu retorno a esse mundo. Ele, Jesus, ao retornar, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você, meu amigo, minha amiga, estará no céu. Você poderá e terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, né, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você terá uma oportunidade, meu amigo e minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.